Jorge, vamos mudar o capítulo? Queria falar sobre a desoneração da folha de pagamento também. Não é a primeira vez que o presidente Lula critica a desoneração, ele diz que para o trabalhador não trouxe benefícios, não gerou emprego, ao contrário do que os empresários alegam, né? E o Rodrigo Pacheco, presidente ali do Congresso, dá essa declaração, então, falando que tem um acordo com Fernando Haddad com Lula, mas o Haddad sai logo depois dizendo, olha, não fechamos acordo nenhum. Como que você vê esse impasse em questão a desoneração e a própria desoneração, né? O que precisa ser feito para resolver essa questão? Thalita, esse tema é importantíssimo para a nossa geração, para a geração futura. Por quê? Nós estamos falando de seguridade social. E seguridade social é saúde, previdência e assistência social. Ou seja, nós estamos falando dos idosos, da aposentadoria. Fizemos uma reforma da Previdência no governo de Bolsonaro duríssima. Qual era a alegação do Paulo Guedes e do Bolsonaro na época? Que a Previdência é deficitária. Mentira. A Previdência não é deficitária. Ela se torna deficitária com esse tipo de isenção. Por exemplo, então, para as pessoas entenderem, desoneração da folha de pagamento, a folha de pagamento é um dos custeios da Seguridade Social. É um dos custeios para a saúde, para a previdência e assistência social. Isso tem que ficar claro para os trabalhadores, porque eles mentem sistematicamente para os trabalhadores. Então, quando você desonerou a folha de uma forma equivocada, a meu ver, em 2012, mas a expectativa naquela oportunidade era que geraria empregos, não gerou emprego. Então o presidente Lula já esclareceu a questão. Não só não gerou empregos, como as mercadorias, Thalita, também não diminuíram de preço. Então, sim, os empresários que tiveram essa desoneração da folha, só eles se beneficiaram, colocaram no bolso e tiveram lucro para eles. Lucro que não se paga tributo no Brasil. Muito bem. Esclarecido isso, vem o outro ponto. Direto agora com a questão da reapresentação. O presidente Lula, o Congresso Nacional, abusou do poder de legislar. Vamos colocar assim. Por quê? O governo está demonstrando, já tinha quando o presidente Lula entrou, o Bolsonaro destruiu o Estado brasileiro, destruiu o orçamento brasileiro. O presidente Lula não teria dinheiro para governar em 2023. Foi feita uma PEC da transição emergencial para assegurar o mínimo de orçamento para o ano de 2023. Isso foi feito. Muito bem. O capital financeiro, os banqueiros, os que não querem privatizar a Petrobras, que você estava falando da agora, e não querem que se invista na indústria brasileira, eles dizem o tempo inteiro, tem que cortar, não pode, o Estado não pode gastar muito, tem que ter compromisso orçamentário. Então é o tal do corte orçamentário, não pode se gastar muito, segundo eles. O governo tem um limite para investimento, não pode gastar além. E o que aconteceu? Aconteceu que o Congresso já tinha aprovado, né, a lei do orçamento fiscal. Já tinha antes também o tal da lei do marco fiscal também, aprovado pelo presidente Lula, assumindo uma série de compromissos com o mercado financeiro. Vou colocar assim, não é com o povo brasileiro, não. Aquilo é assumir compromisso com o mercado financeiro, para não gastar muito, para sobrar dinheiro no orçamento para pagar os juros da dívida pública. Essa é a realidade da questão. Muito bem. Aprovou o marco fiscal, que o governo assumiu o compromisso. Aprovou-se o orçamento. Aí vem o Congresso, aprova a desoneração da folha. Vai faltar dinheiro, Thalita. Então, o governo, o parlamento, o Rodrigo Pacheco está sendo cínico. Na verdade, a palavra exata é essa. Ele sabe de tudo isso que eu acabei de falar agora. Um pequeno retrospectivo é que ele sabe disso. Então, quando ele diz, o Congresso aprovou, mas por que aprovou? Porque o compromisso desse Congresso não é com o trabalhador brasileiro, não é com o povo brasileiro, é com os empresários. Diferentemente do governo do presidente Lula. O presidente Lula, presidente Lula, como ele falou, ele dá para confiar, ele tem compromisso com o povo brasileiro. Ele está se comprometendo, como eu disse para você, ele não precisa estar nessa situação e hoje está se dedicando ao país. Então, o presidente Lula tem compromisso com o povo, o parlamento não tem compromisso com o povo, aí desonera a folha de pagamento. Inclusive, queriam colocar municípios. Muito bem, Thalita. O que eu entendo? O Lula tentou com o Haddad, vai faltar dinheiro, porque assumiu um compromisso de déficit zero. Impossível. Impossível, porque nós temos que levar o desenvolvimento, nós temos que retomar as obras do PAC, nós temos que assegurar a saúde, a educação,
nós temos que assegurar a ciência e tecnologia, temos que assegurar os aumentos para o serviço público, para as pessoas poderem viver com dignidade. Então, tem que ter dinheiro, Thalita. Então, de onde vem o dinheiro? O dinheiro vem da arrecadação dos tributos. Então, se você desonera a folha de pagamento, dando só lucro para empresário, vai prejudicar o país. Aí, veja, quem paga a contribuição social, as contribuições sociais, quem paga são os empresários, por meio do lucro, do faturamento, né, da folha de pagamento, pagam os trabalhadores. Todos os trabalhadores, todos que uma criança que nasceu agora paga para a contribuição social, Thalita. Contribui, tem que contribuir para a Seguridade Social. Muito bem. Um princípio que está na Constituição, que é muito claro, a Constituição fala da Seguridade Social, mas diz o custeio, e diz de onde vêm as fontes de custeio. Entre elas são essas contribuições que eu acabei de falar agora, pagas por empresários, trabalhadores, por exemplo, loteria esportiva, né, também entra para essa parte da contribuição social, né? Muito bem. Então, mas tem um princípio na Constituição, Thalita, que diz o seguinte, que o custeio das contribuições sociais, da Seguridade Social, ele vai se dar de forma equitativa. Ou seja, de forma equitativa é que todos têm que contribuir. Isso é um princípio constitucional. Então, veja, se o Congresso insiste, né, em manter essa desoneração e o presidente Lula dizendo que não vai ter dinheiro, está quebrando um princípio constitucional, que é o princípio que diz que o custeio da Seguridade Social, das contribuições sociais, tem que se dar de forma equitativa. Então, quer dizer, por que esse pessoal está de fora, esses empresários, esses 17 segmentos, não vão pagar? Entre eles, Thalita, está as empresas de comunicação, as grandes empresas de comunicação. Ou seja, por isso que eles vão incendiar, vão mentir para os trabalhadores, porque eles se beneficiam em causa própria. Eu pago, você paga, Thalita, todo mundo paga. Por que eles não vão pagar? Então, aí, para que todos possam compreender com clareza, está na Constituição, não estou inventando, não tirei da minha cabeça. Está lá, é um princípio que o custeio da Seguridade Social tem que se dar de forma equitativa. Então, se não está se dando de forma equitativa por meio dessa medida provisória, entendo que o governo deverá acionar o Supremo Tribunal Federal e colocar os diversos problemas orçamentários existentes e da necessidade de se cobrar, né, essa parcela, porque isso atenta a esse princípio constitucional. Da mesma forma, Thalita, o meu juízo fez muito bem o presidente Lula, que foi uma excrescência, não sei se está na pauta contigo, mas eu até vou adiantar, que é a questão dessa isenção para pastor. Isso é um absurdo, Thalita. Isso é outra inconstitucionalidade praticada por Bolsonaro, está na Constituição dito, artigo 150, se eu não me engano, que todos têm que contribuir, né, participar. O Estado não pode cobrar ninguém de forma desigual, independente da categoria, da origem que seja, do que for. Aí você veja, o Bolsonaro vem, por uma questão política dele, até particular, ele vai isenta pastores de pagar o recebível deles. Aí você veja, os fiéis que contribuem com os pastores pagam imposto, pagam tributo, e os pastores não pagam. Não pagam não só na atividade que é a igreja, nenhuma igreja paga, isso é uma imunidade constitucional, né, está previsto na Constituição, todas as organizações religiosas, todas, e também, né, o Bolsonaro isentou do recebível deles, ou seja, o Bolsonaro com o chapéu alheio, ele está passando o chapéu, ele deu isenção para essa turma que não precisa, entendeu, Thalita? Então, precisa desse dinheiro, por quê? O presidente Lula, o ministro Haddad assumiram um compromisso no marco do orçamento, né, de ter equilíbrio das contas públicas. Isso é uma tradição que tem sido mantida pelo Partido dos Trabalhadores nos seus 3 governos no Brasil. O governo do presidente Lula, com certeza, né, o presidente Lula, inclusive, conseguiu fazer aquela grande reserva que a gente tem de bilhões de dólares, que é um perigo. Está nos Estados Unidos, não está aqui no Brasil, não. Isso é um perigo. Mas é uma reserva que o Brasil fez. Economia. Ou seja, o presidente Lula tem autoridade para falar não é um presidente gastador.
e assumiu um compromisso. Ele assumiu esse compromisso com o mercado financeiro, agora vai faltar dinheiro. Por isso que é necessário, então, rever a folha de pagamento, rever essas isenções absurdas, e tem outras mais, Thalita. Tem um montão de isenção concedida para quem deveria estar pagando imposto. Muito bem lembrado também essa questão da isenção a pastores e igrejas, que é um descalabro, realmente não há nenhuma outra opção senão realmente acabar com isso.